Itatiba, interior de São Paulo, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Tudo parecia ser um final de tarde comum na vida da jovem Isabela Furlan, de 20 anos. Até que seu ex-namorado, Kaique Félix, de 30 anos, invade a sua casa. Com medo e desesperada, Isabela pede por socorro. Seu pai, Robson Furlan, estava trabalhando como vidraceiro quando de repente o seu telefone toca. Era Isabela, pedindo por ajuda e à beira da morte. Por não aceitar o fim do relacionamento, Kaique esfaqueia Isabela várias vezes. Dia 8, era umas 19h15 da noite, 19h10, ela me ligou que o ex-namorado estaria pulando o muro da casa dela. E a gente larguei o telefone, estava trabalhando, larguei o telefone e fui às pressas socorrer ela, né, ver o que estava acontecendo, que na verdade eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu saí do shopping de Itatiba, dei de encontro com a guarda municipal, aí pedi ajuda, né. Aí a gente chegou na casa dela, que eu sou separado da mãe dela, né? Cheguei na casa dela e ele estava pulando o muro de volta para a rua. Foi aí onde tudo já tinha acontecido. Eu trabalho com vidros, né? Sou vidraceiro. E eu estava fazendo uma estrutura lá, colocando vidros. E ela me ligou, pedindo ajuda, que ele estaria pulando o muro da casa dela. Foi onde que eu larguei tudo e fui para a casa dela. Foi tudo premeditado. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ele esperou a mãe dela ir para a igreja, né, que eles são evangélicos, 7 horas da noite sair. Nesse tempo ele pulou, ele ficou de tocar e ali, assim que a mãe dela saiu para Dastra, ele pulou. Mas já pulou sem tênis, só de meia, para não deixar marca. Pulou de luva. Já pulou com a tesoura para cortar a telinha. Já foi tudo premeditado, o que ele ia fazer. Senão a pessoa não pula de luva, não pula só de meia, de touca, da cabruza. Não, ele não faz tudo isso. Ele falou que ia para a cozinha, né? Ele falou que ia para a cozinha. Ele rasgou uma tela de proteção da janela da sala, né? Ele levou tesoura e cortou a tela de proteção. Foi aonde que ele foi para dentro. Aí começou a agredir ela ali dentro. Ele falou que ia para a cozinha, aí o que ela fez? Ela pulou pelo corte que ela fez da janela. Pela tela da proteção, ela pulou. Aí foi onde ele pegou a faca e veio para cima dela ali na rua, bem dizer assim, na calçada ali. Quando eu cheguei na casa dela, eu nem olhei para dentro da casa dela no dia 8. Eu vi ele pulando e fui atrás dele. Por mim, estava tudo bem, ele só pulou lá para conversar com ela, para assustar ela, mais nada. Foi o que eu imaginei, nunca passou pela cabeça de pensar que ele ia fazer isso. Era um dia comum para Isabela. Uma jovem de 20 anos que mora só com a mãe em Itatiba, interior de São Paulo, já que os pais são separados. Naquele dia 8 de março de 2024, Isabela não imaginou que a sua vida quase seria interrompida por uma pessoa que em algum momento te fez juras de amor. Seu ex-namorado, Kaique Félix, de 30 anos. Por conta do tempo de relacionamento com Isabela, Kaique conhecia a rotina dela e sabia que naquele horário, por volta das 7 horas da noite, ela estaria sozinha em casa e não pensou duas vezes em invadir a casa dela pulando o muro, já que o portão estava trancado com cadeado. A residência tem câmeras e Isabela logo percebeu que o ex-namorado estava invadindo. Em meio ao desespero, ela gritou por socorro. Kaique usava luvas cirúrgicas, muito provavelmente pensando que não deixaria rastros. Ele também portava um simulacro, a famosa arma de brinquedo, além de uma tesoura, e dizia para Isabela que só queria conversar, mas que estava armado. Isabela não quis conversa com Kaique e tentou fugir de um dos cômodos para fora da casa, mas foi alcançada por ele no quintal, onde foi atingida por diversas facadas. Faca essa que o Kaique pegou dentro da cozinha da própria casa da ex-namorada. Kaique, por diversas vezes, teve a oportunidade de parar aquela situação e não partir para cima de Isabela. Mas o homem não aceitava o fim do
relacionamento. A única saída que ele acha que ele tem é tentar tirar a vida dessa pessoa. Então, mudam-se os personagens, mas a história é sempre a mesma. Então, o pai falou, e o pai a todo momento falava assim, eu falei tanto para ela, falei, sabe? Ela sai, estuda, trabalha e tal, e você vê que o pensamento para o futuro de um é de um jeito e do outro é completamente... São dois pensamentos antagônicos, você vê que não vai dar certo, você vê que, sabe, a menina nova, um ato desse aí, nossa, cara, um ato imbecil. É de uma imbecilidade tão grande. O cara que estava nas redes sociais, não sei quantos mil seguidores, um cara bem articulado, um cara que tinha tudo para seguir a vida, para ter outra pessoa, né? Mas agora tá lá preso, duas famílias destroçadas, uma menina machucada, um filho que tem como exemplo o pai que está preso, que você está entendendo? Então assim, desencadeia assim, um monte de problema, O casal Isabela e Kaique se conheceu pela internet. No começo do relacionamento, tudo parecia normal, mas ao longo do tempo apareceram as violências por parte de Kaique. Não eram agressões físicas contra a Isabela, mas atitudes que já demonstravam que algo não estava certo. Com medo do julgamento dos pais e até para não preocupá-los, Isabela não contou algumas coisas que aconteceram durante o seu relacionamento com Kaique. Coisas essas que vieram à tona depois que Isabela teve alta do hospital por conta do crime do dia 8 de março. Outra informação importante é que Isabela já tinha uma medida protetiva contra Kaique por conta de violências anteriores. Em uma das ocasiões, Isabela levou um tapa no rosto. Em outra, Kaique enviou fotos e vídeos de Isabela para o e-mail corporativo dela. Outras pessoas viram essas fotos e vídeos. Com a medida protetiva, Kaique não podia nem sequer se aproximar de Isabela. Ele faz essas ameaças com ela como moeda de troca para ela voltar para ele. Dizer, eu tenho uns vídeos, eu vou expor e tal. Ele chega até, e diante disso, foi que ela fez um boletim de ocorrência. Porque a gente não sabe o teor desse vídeo, não sabe o que ele disse, mas fato é que ante a gravidade disso, divulgado ou não, ensejou aí a medida protetiva. Ela conseguiu sair de lá com a medida protetiva. Cara, é uma outra coisa que assim eu vejo de uma covardia tão grande, porque assim, além de você o cara tá articulando um crime e ele não, assim, e antes disso ele quer desonrar a pessoa. Tá entendendo? Você quer desonrar a pessoa. Você vê o pai dela não quis falar comigo deste assunto que nós estamos falando aqui, não quis falar sentado do meu lado. Inclusive ele falou comigo, foi, poxa, doutor, que assim, era tragédia anunciada, a gente sabia que uma hora ia acontecer. Inclusive, a Isabela já tinha uma medida protetiva contra o Kaique, certo, doutor? Mais um crime que ele vai responder. No momento em que ele... Isso independente se ele... A medida protetiva, ela veio por conta de um crime X que ele cometeu. Foi dada essa medida protetiva. Dessa medida protetiva, só pelo simples fato dele comparecer no portão da casa dela... Ou seja, ele se aproximar da vítima. Ele já quebrou, ele já cometeu um outro crime. Antes de cometer o crime de tentativa de feminicídio, ele comete um outro crime quando ele se aproxima dela, que é o descumprimento da medida protetiva. É um crime com pena irrisória, tudo, mas não deixa de ser um crime, e ele também vai responder por esse crime, por um crime anterior que deu ensejo a essa medida protetiva, e mais agora com a tentativa de feminicídio. Não, eu fiquei sabendo bem depois também, viu? Porque quando eu conheci ele, eu não imaginava que ele teria 29 anos, ou 30, uma coisa assim. Eu não saberia. Eu não sabia dizer que ele tinha 30 anos. Eu fiquei sabendo bem depois também. Fiquei sabendo bem depois que ele tinha uma filha, né? Fiquei sabendo bem depois. A gente estranhava porque ela falava que quebrou o celular. Não tem como o celular cair no bueiro e quebrar, do nada. Foi comprovado, foi ele que quebrou. Ciúmes. Mas ela escondia as coisas da gente, ela não falava, né? Aí ela tentava disfarçar, quebrou o celular. Caiu no chão, no bueiro e quebrou o celular. Não. A gente fingia que acreditava, mas até depois de tudo acontecido, aí ela falou a verdade. Ela escondia muita coisa da gente. Quando ele mandou para minha atual esposa,
É que aí a gente ficou sabendo. Ele começou a espalhar muita coisa, né? Fake news pela internet. E foi onde que a gente ficou sabendo das coisas. Aí ela já tinha ido sozinha na delegacia, dando queixa dele, já pediu a medida protetiva. Ele já tinha pulado na casa dela, roubou a carteira dela, eu não sabia. Muita coisa eu fiquei sabendo no dia do fato. Eu falei, cadê esse documento? Eu falei, ele pulou minha casa aqui e roubou minha carteira, com dinheiro, com documento. Em um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1.460 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2023. Se dividirmos esse número, chegamos a 4 mulheres mortas por dia, todos os dias, pelo simples fato de serem mulheres. Desde 2016, primeiro ano em que a lei do feminicídio esteve em vigor de janeiro a dezembro, o crescimento no número de casos confirmados foi praticamente constante. A Lei 13.104 de 2015 determinou que fica configurado o feminicídio quando há morte de mulher, entre aspas, por razões da condição de sexo feminino, o que inclui casos de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, bem como menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 2023 foi o ano com o maior número de feminicídios até hoje, uma verdadeira epidemia. E, infelizmente, os feminicídios ou tentativas de feminicídios continuam a existir. A Isabela é uma dessas vítimas. Foram mais de 10 facadas em diversas partes do seu corpo. Isabela foi ferida nas costas, braço, perna, nuca, pescoço e próximo à axila. Uma jovem de 20 anos que viu de perto a violência de um homem cruel e covarde. Por pouco, Isabela escapou da morte. Eu cheguei com o carro, eu vi ele pulando o muro de volta para a rua. Eu larguei o carro e fui atrás dele correndo. Porque eu peguei ele, joguei ele no chão, aí a polícia já tirou eu de cima dele. Aí ele já separou. Aí foi quando eu voltei, que eu estava perto da casa da Isabela, voltei para ver a Isabela, vi a vizinha correndo, falando que ela está tudo esfaqueada e tudo ensanguentada. Difícil de explicar, essa reação do momento, jogar, querer bater, e não tem como. A gente perde um pouco do controle, né? Isso porque ele caiu de bruços. Se eu tivesse visto ele de frente, com a luva, tudo sujo de sangue, eu não saberia o que eu fazia com ele. Ele estava com a luva cirúrgica e estava de blusa, com a touca, né? Uma blusa de touca e sujo de sangue. Só que ele caiu de frente pro chão, me deu as costas para mim, né? Então eu não vi a frente dele, o rosto, nada dele. Eu vi a cena ali, eu falei, perdi minha filha. Foi o que eu pensei. Isso porque quando eu estava voltando, a vizinha falou, então eu fui pedir ajuda pro guarda, né, municipal, ajudar minha filha. Eu não consegui falar pro guarda. Eu perdi a reação na hora. Caiu o mundo. O guarda falou, mas o que aconteceu? Eu não conseguia falar. E foi quando deu 5 minutos, eu voltei para casa da Isabela. Aí que eu fui ver o que tinha acontecido com ela. Na hora que o policial pulou para socorrer ela, aí ela entrou em pânico. Que ela falou, ele tá pulando, ele voltou. Aí que a gente falou do lado de fora, né? A gente falou, não, é polícia. Aí para te ajudar. Foi a única coisa que a gente falou. Aí ela se acalmou. Ela tá em pé consciente, mas assim, assustada, apavorada, né? Tudo esfaqueado, tudo cheio de sangue, mas estava de pé. Mas eu achei que eu tinha perdido minha filha ali. Isabela passou 6 dias no hospital em recuperação, alguns deles na UTI, já que uma das facadas perfurou o pulmão. Dores pelo corpo, memórias terríveis e extremo abalo psicológico. Em cada momento que se olha no espelho, Isabela retorna até o dia 8 de março de 2024, quando quase foi morta por Kaique dentro da sua própria casa. As marcas físicas se cicatrizam, já as psicológicas dificilmente se apagam. São mulheres que choram, sentem angústia e medo, desenvolvem ataques de ansiedade e de pânico. Sentem que a liberdade de ir e vir está cada vez mais longe. Toda vítima sobrevivente fica com marcas. Essas marcas às vezes não serão físicas, no entanto, muitas serão,
mas serão marcas principalmente que estarão em alto relevo na sua estrutura emocional. A primeira delas é a reação à depressão, à ansiedade, ao estresse pós-traumático. São comportamentos que obrigatoriamente não vão existir, mas é comum e esperado que em vítimas sobreviventes de feminicídio, elas se abatam, elas fiquem um pouco, eu vou usar a palavra paranoica no sentido didático, desconfiadas com tudo e com todos, e o estresse pós-traumático é presente nessas vítimas. Obviamente foi um grande trauma. Então imagina que essa pessoa amou alguém, confiou em alguém, se dedicou a alguém, e esse alguém que deveria protegê-la e amá-la e retribuir toda a dedicação e empenho, na verdade se torna o autor de uma extrema violência. E eu digo extrema porque o objetivo era o feminicídio, o objetivo era a morte. Esses criminosos feminicidas, esses criminosos passionais, hoje melhor entendido como crimes de ódio, são indivíduos que não aceitam ouvir não, com perfil muito específico, com ciúmes patológicos, controladores, indivíduos inadequados, impulsivos, violentos e imaturos. São indivíduos completamente disfuncionais, que não conseguem ouvir o não, não conseguem se dissociar daquilo que eles acham que é o seu objeto. Porque indivíduos manipuladores, controladores e ciumentos, que é o caso dos feminicidas e dos que tentam o feminicídio e os crimes de natureza passional e crimes de ódio, são inseguros na vida, são inseguros na sua forma de agir, de se relacionar e tratam o outro e veem o outro como objeto. De maneira geral, são pessoas que têm problema no ambiente de trabalho, em casa, não é só na inter-relação. A inter-relação que fica em alto relevo, que é a pessoa que está mais focada e tem maior relação com ele. As vítimas sobreviventes, obrigatoriamente, criam crenças disfuncionais, desenvolvem crenças disfuncionais a partir de um repertório comportamental onde elas se deparam com terror, com o horror de serem vítimas. É impensável você estar sendo esfaqueado, recebendo tiros, agressões, cortes, socos, chutes de uma pessoa que você amou. Essa decepção é uma decepção de alma, é uma ferida de alma. E quando eu digo alma, eu tento simbolicamente dizer que é o que há de mais profundo na gente. É uma marca que pode não sair, mas pode ser transformada. Então, essas mulheres vítimas podem transformar a sua vida, devem continuar, elas não podem dar poder para esse indivíduo e não viverem, e não serem felizes. Porque toda vez que elas evitam a felicidade, evitam um novo relacionamento, evitam um novo trabalho, evitam sair de casa, evitam se divertir, elas estão ainda dando poder para esse agressor. Então, a flexibilidade cognitiva, um novo entendimento é que elas podem reconstruir as suas vidas, que elas são vítimas, elas não tiveram culpa de absolutamente nada e eles sim devem ficar no ambiente carcerário o máximo tempo possível. Inclusive o tratamento psicológico eu falei para ela ir, mas ela se relutou em ir, ela não foi. Mas ela tem medo de ficar sozinha, ela não quer ficar sozinha por enquanto. Isso sim. E ficar sozinha ela não gosta não quer ficar sozinha não, por enquanto não. A própria Isabela me relatou que Kaique mandava mensagens insistentemente se desculpando e pedindo a volta do namoro. Não obteve sucesso e por isso planejou, premeditou e executou com frieza o crime contra a ex-namorada. São diversos crimes imputados a Kaique. Por advogados da família, não há dúvidas que Kaique teve a intenção de matar Isabela. A título de curiosidade, Kaique tem um filho menor de idade de um outro relacionamento. Nem isso foi suficiente para que Kaique considerasse não cometer o crime contra Isabela. Ele está preso desde aquele dia 8 de março de 2024 e deve, em breve, ser levado a julgamento. Mais um homem que responderá pelas barbáries cometidas contra uma mulher.
já falei dessa escalada de violência, perdi a conta de quantas vezes eu falei. E a gente sempre fala, lógico que quando envolve uma família, você está falando de um homem, de uma mulher, tem filhos, a mulher não trabalha, fica presa naquele ciclo de violência porque ela não consegue se manter, ela não consegue sair de casa e tampouco se ela colocar o cara para fora de casa, ela não consegue se manter. Mas eu sempre insisto nessa questão de sempre falar, no primeiro evento tem que pular fora. No primeiro evento, porque esse do tapa na cara foi o primeiro evento dela. Então esse foi o primeiro passo. Aí você tem aí eu que falo pra você, é daquela escalada da violência. Você tem primeiro ali, você tem o cara que dá um tapa, depois xinga, e aí começou com a ameaça, aí tinha os vídeos. Então assim, de fato foi escalando até chegar no dia 8 de março. Né? Então, ele vai até a residência dela, isso já depois de muitas brigas. Né? Vai até a residência dela num fatídico dia 8 de março, né? Tudo isso me leva a crer que foi uma data planejada, isso não foi dito por ele, é um feeling meu, assim, sabe? É uma coisa que lá no fundo eu tenho que isso foi armado para acontecer no dia 8. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que houve uma premeditação. Até porque eu estive com ela no dia seguinte que ela recebeu alta do hospital, com o corpo praticamente todo costurado. Ele vai até a residência dela, né? Ele pede para que ela saia, porque ele só quer somente conversar com ela. E nesse momento é que ele pega a faca e começa a desferir esses golpes nela. E ele deu golpes em lugares que você vê que foi típico de defesa dela. Braço, tem na perna, mas você vê que algumas facadas foram... eu vejo duas principais facadas ali. Primeiro, a que ele dá na parte lateral do corpo, aquela ali foi a que ele tentou dar a facada, de fato, para tirar a vida dela, e depois no rosto para desfigurar o rosto dela. No dia 20 de março de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia que foi aceita pela Justiça no dia 25 de março, por tentativa de feminicídio triplamente qualificada, por motivo torpe, motivo cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Kaique deverá enfrentar longos anos de cadeia. A família de Isabela luta por justiça. Eu tentei contato com a defesa do Kaique, que não quis se pronunciar. O espaço aqui segue aberto para manifestações. Hoje, o pai da Isabela, que aqui podemos chamar de herói, está aproveitando todo o tempo que pode ao lado da filha e agradecendo pela oportunidade de tê-la em seus braços. Eu mesmo perguntei a ele se tinha alguma raiva do Kaique. Robson respondeu honestamente que não. Isabela está se recuperando, seguindo a sua vida e tentando esquecer o ocorrido. E mais que isso, aproveitando os seus momentos com quem realmente ama. E por mais incrível que pareça, nas redes sociais, onde Kaique somava mais de 620 mil seguidores, seus conteúdos eram voltados para o público feminino, com interesse das seguidoras e mulheres da plataforma. Por fim, fica aqui uma informação muito importante. Se você, mulher que está assistindo esse vídeo, estiver sofrendo qualquer tipo de violência, denuncie. Se tiver qualquer receio de falar diretamente com a polícia, mande a sua denúncia anônima pra gente, no número ou e-mail que estão na descrição desse vídeo.